Na Web Rádio Amparo, Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista. A paz de Deus! Eu sou a doutora Fernanda Quintanilha e você está no programa Deus nos faz sorrir. Sangramento gengival não é normal. Você sabia disso? Então, o programa de hoje será sobre gengivite. Gengivite, ela acontece devido a uma inflamação no tecido gengival, induzida pelo biofilme, pelas placas bacterianas, pelos micro-organismos que existem na cavidade bucal, mas de uma forma patológica. Então, esses micro-organismos causam esse processo, tem que ter esse biofilme presente para o desenvolvimento da inflamação gengival. Então, nós vamos verificar que existe a nossa gengiva, as gengivas na parte da arcada superior, na parte da arcada inferior, e os tecidos gengivais, eles servem para proteger o periodonto, toda a estrutura onde as raízes dos dentes são inseridas. Então a gengiva fica essa parte externa para proteção. Deve ser bem cuidada e a gente evita a gengivite com hábitos de higiene. Quando essa gengivite ela está sendo causada inicialmente pelo biofilme, por todo esse grupo de bactérias, de micro-organismos que estão ali promovendo a doença. Então, nós encontramos a saúde periodontal, condições gengivais normais, quando tudo isso está em equilíbrio. Mas quando esses patógenos estão, devido talvez a uma imunidade baixa do paciente, aquele biofilme aderido ali, essas bactérias, esses micro-organismos oportunistas começam a desenvolver doenças. E na área da gengiva isso ocorre um processo inflamatório. Pode ali ter um inchaço, um edema, acometendo o paciente com exudatos, fluidos acontecendo ali na margem gengival. E clinicamente muitos pacientes se queixam também de sangramentos. Então, um dos dados clínicos da gengivite é a presença de sangramento. Nós observamos isso no atendimento clínico do paciente, ou às vezes ele já vem com a queixa, mas nós utilizamos instrumentais para fazer o diagnóstico. Então, se você vive uma condição de sangramento, de inflamação gengival, dolorido na gengiva, você deve procurar o dentista, o cirurgião dentista. E o especialista que trata dessa área, que vai promover a saúde periodontal, que vai fazer o diagnóstico de uma gengivite, é o cirurgião dentista. E é importante que você vá e, havendo necessidade, procure o especialista, que é o periodontista. É o especialista na área periodontal, para verificar o que está acontecendo com aquele sangramento, com aquela sua queixa, se realmente é uma gengivite, se está evoluindo para a progressão da doença, que é a periodontite, e, mais importante de tudo, realmente fazer o diagnóstico, se é uma doença periodontal ou se é outro tipo de doença que o paciente pode estar sendo acometido. Então, fazer esse diagnóstico diferencial de doença periodontal ou outras doenças da cavidade oral. Então, na verdade, é necessário ir a uma consulta diagnóstica. Então, verificando aqui, o paciente que desenvolve gengivite, a gente utiliza um instrumental, uma sonda milimetrada, para fazer essa avaliação clínica. Então, o diagnóstico é feito não somente visual, ali o paciente falando e a gente tendo naquela anamnese, mas examinando realmente o paciente com a sonda milimetrada, fazendo um diagnóstico de profundidade, se existe bolsa periodontal. E naquela bolsa periodontal fica um acúmulo de resíduos de alimentos, micro-organismos. Então a gente vai investigar clinicamente, examinando efetivamente este paciente. Então, a gente atingindo bolsas menores ou iguais a 3 milímetros de profundidade, em cerca de 10% ou mais das regiões, dos sítios com sangramento, a sondagem, e nós fechamos ali um diagnóstico inicialmente de gengivite. Então, são muitas situações, cada paciente é de um jeito, cada região da boca é de um jeito, então é um atendimento personalizado. E vamos verificar se esse paciente está desenvolvendo
essa gengivite associada somente a esse biofilme, ou se esse paciente já tem outras situações que são fatores de riscos sistêmicos ou locais, que vão exacerbar esse quadro do paciente. Se esse paciente é fumante, né, se é tabagista, se ele é um paciente de hiperglicemia, como está essa glicose desse paciente? Se esse paciente é diabético, qual é a história sistêmica desse paciente? Tudo isso vai influenciar nos fatores nutricionais desse paciente, se falta alguma vitamina, se esse paciente está em algum tipo de desidratação, de desnutrição. Então, muitas coisas são associadas a fatores de riscos sistêmicos que podem estar por trás da história desse paciente e que, com o acúmulo do biofilme, e esse biofilme, o paciente sendo suscetível a desenvolver doença periodontal, ou esse biofilme sendo composto por bactérias patológicas da doença, a gente vai fazendo uma anamnese ali no paciente para ir descobrindo o que está acontecendo. É somente o procedimento de profilaxia, de remoção daqueles cálculos acima da gengiva, supragengivais, que estão dentro dessa bolsa, ou existe algo na história desse paciente? Todos nós somos únicos, somos especiais e temos necessidades, cada uma diferente das outras, então tudo isso tem que ser avaliado. Se esse paciente está sendo utilizado algum agente farmacológico, se ele toma algum medicamento, que possa estar acontecendo alguma coisa, como está a parte hormonal desse paciente, os hormônios esteroidais sexuais desse paciente, como estão as condições hematológicas de sangramento desse paciente, que são fatores de risco, às vezes predisponentes para o desenvolvimento da gengivite. Então, fatores de retenção também, no local o cirurgião dentista vai verificar se tem algo que está promovendo a retenção e favorecendo o acúmulo daquele biofilme. Pode ser restaurações com excesso, ou cáries subgengivais, ou na margem ali daquela gengiva. Tudo isso pode causar uma irritação e exacerbando aquele quadro inflamatório, que se não for diagnosticado, aquele sangramento continua, aquela inflamação, aquele inchaço, aquela queixa do paciente permanece. A parte de salivação também, se o paciente também tem secura bucal, tudo isso é personalizado, deve ser avaliado no paciente. Tudo pode ser um fator que pode gerar uma predisponência para a gengivite. E verificando na história do paciente se existe aumento também gengival, que é influenciado por medicamentos. E o paciente pode estar num quadro de uma hiperplasia gengival. Então, são coisas que são avaliações clínicas. Hoje aqui a gente está falando de informação, mas o profissional, dentista, o especialista, o periodontista, é capaz de cuidar desse paciente. E outras doenças, né, gengivais, que também, não induzidas pelo próprio biofilme, a gente pode ter diagnóstico de doenças gengivais. Então, esse paciente precisa fazer uma avaliação se o que ele tem é uma gengivite ou é uma doença gengival que está acontecendo ali e não está sendo induzida pelo biofilme. Então, precisa-se de diagnóstico. Se existem desordens genéticas de desenvolvimento naquele paciente, infecções específicas de alguns vírus que possam estar levando alguma alteração naquela mucosa gengival do paciente, condições inflamatórias de ordem imunológicas, reações, né, de hipersensibilidade no paciente, lesões inflamatórias, granulomatosas. Então, é uma gama de situações que a gente tem que verificar o paciente, cada pessoa é uma. Então, nós estamos falando de gengiva, parece que a gente está falando de coisas simples, mas pode haver uma gengivite ou uma doença ali que precisa ser diagnosticada e talvez encaminhado o paciente com alguns processos reacionais, até mesmo neoplasias, que a gente precisa verificar, porque nem tudo, infelizmente, nem tudo é gengivite. A gente pode estar diante de um quadro inicial de uma doença grave e o cirurgião dentista ser o responsável de fazer diagnósticos precoces. Doenças também endócrinas, nutricionais, metabólicas, que podem estar sendo manifestadas ali na cavidade oral, e às vezes até mesmo pigmentações na gengiva. Então, algo de diferente na sua gengiva, um sangramento ou alguma alteração, você deve procurar o profissional para fazer o diagnóstico de uma gengivite, que pode ser algo reversível, ou até mesmo
aquilo pode ter te levado para evitar problemas maiores. O interessante aqui do tabagista, né? O paciente fumante, muitas vezes procura o consultório e ele não sangrou, não teve gengivite, aquela clássica inicial com sangramento. Muitos pacientes que são tabagistas, às vezes chegam ao consultório e com aquela história, mas não sangra minha gengiva, porque a nicotina, ela comprime vasos, faz uma isquemia periférica e muitas vezes mascara esse início de uma doença periodontal. Que se talvez ele não fosse fumante, ele chegaria ao consultório com queixa de sangramento. E ali poderia ser um momento reversível. E muitas vezes a gengivite é mascarada no paciente fumante porque muitos deles não têm essa queixa do sangramento, mas evoluem da gengivite para uma periodontite, que é uma doença de perda de estruturas de suporte. E aquele paciente vem com queixas de mobilidade dos dentes. Meus dentes estão moles, meus dentes mudaram de posição. Não é mais um caso de sangramento, mas já de um que a gente chama de um exudato purulento, que é pus drenando ali pela gengiva. Então, o nosso tema aqui do programa sempre é voltado para a saúde e para a prevenção. Mais do que falar de doença, é alertar para que você seja prevenido ali de algo maior. Então procure estar sempre em prevenção. Vá ao consultório, procure fazer uma consulta com um periodontista para fazer uma avaliação periodontal, sondagens periodontais, ou um cirurgião dentista, clínico geral, ou qualquer outra especialidade. Procure saber com o seu dentista sobre o exame de sondagem, que é um exame feito no consultório, uma avaliação em que ali é diagnosticado talvez uma doença ou a saúde. Muito bom quando a gente pode dizer ao paciente, olha, você foi examinado e você não tem nada. E você ser um paciente num protocolo de manutenção e controle da saúde. Então é sobre isso. Sangramento gengival não é normal. Uma dor nas suas gengivas, um inchaço, não deixa para lá, não vá adiando com o tempo, mas tudo aquilo que começa pequeno, a gente resolve mais rápido, não é mesmo? Então é isso. Nesse nosso momento de informações da saúde periodontal, da saúde gengival nesse momento, e agora vamos estar conversando um pouquinho aqui com a palavra de Deus, falando do que Deus tem falado nos nossos corações no dia de hoje. Nós falamos aqui de sangramentos, de inflamações, de edemas, e vamos falando um pouco da nossa alma também nesse momento, da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E eu queria partilhar com você uma palavra que está em Provérbios 15, no versículo 13. Provérbios 15, 13 diz assim: o coração contente alegra o semblante, o coração triste deprime o espírito. Repetindo, o coração contente alegra o semblante e o coração triste deprime o espírito. Então que nós possamos buscar estar com os corações, cada um de nós, com os nossos corações alegres, porque isso vai se manifestar no nosso sorriso, na nossa face, no nosso semblante, no nosso dia a dia, que o nosso coração possa estar vivendo apoiado em Deus, descansado em Deus, em bons pensamentos, em bons sentimentos, porque diz a palavra de Deus que o coração triste deprime o espírito. Então que nós não tenhamos assim um coração inflamado de coisas ruins, sangrando, um coração choroso, triste, depressivo, um coração também muitas vezes que tem rancor, que tem situações mal resolvidas dentro de si, e que aquilo dali sangra o nosso coração, aquilo dali inflama de uma forma de dor, uma forma dolorida, e que no dia de hoje a gente possa pedir para que Deus venha lavar os nossos corações. Jesus, do seu lado aberto, seu sangue e água que jorrou da cruz, venha lavar os nossos corações, possamos ser lavados no sangue de Jesus, no coração aberto, nessa água da misericórdia que vem do coração de Deus, que o nosso coração seja transformado de acordo com o coração do próprio Cristo, e que ali a gente possa ser curado dos nossos problemas interiores, da nossa alma, onde Deus alcança, e que dentro de nós possa
ter disposição para recomeços. Recomeços. Não importa o nível, se são coisas simples ou coisas bem pesadas, bem antigas, mas que você se abra agora nesse momento da oração, abrindo o seu coração, que pode estar triste e com o espírito deprimido. E você vai apresentando esse coração a Deus e pedindo a Ele que você quer um coração contente, que alegre o seu semblante. Tire muitas vezes essa face pesada, ressentida, carrancuda, e vá se abrindo a um semblante novo pela ação do Espírito Santo de Deus na sua alma. Que Deus possa lavar de toda dor, toda mágoa, toda angústia, de todo sofrimento também, de todo desespero, toda falta de fé nesse dia. E que Deus vá transformando em você muitas coisas e vai te dando um coração semelhante ao dele. E que o Senhor vai tirando as dores e pela ação do perdão de Deus em nós. Muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar e a gente tem esse coração triste, pesado, ou até mesmo sentimentos de culpa. Que o Senhor venha te visitar nesse momento de oração, nessa oração, e venha te aliviar seu coração. E Jesus que diz, né, o meu peso é leve, o meu fardo é suave. Que o Senhor possa carregar o seu peso nesse momento de oração e o seu fardo, para que você, através da sua oração, comece a se abrir também à graça do Espírito Santo de Deus, porque a única coisa que pode nos inflamar verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. Sejamos inflamados do Espírito Santo de Deus, não das tristezas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 31, diz assim: mal acabavam de rezar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. É isso que estamos fazendo hoje, é isso que você está recebendo hoje. É a palavra de Deus que inflama os corações. Nós estamos reunidos aqui nessa oração e essa palavra de Deus que nos inflama, que nos enche. E diz a palavra aqui, todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. É isso que eu peço a Deus para a sua vida nesse dia, que Deus possa te encher do Espírito Santo, que você seja uma pessoa batizada no Espírito Santo, inflamada no Espírito Santo de Deus, que é uma alegria que transborda. Não mais um coração inflamado de dor, que deixa numa tristeza profunda, que até o semblante demonstra, mas que o Espírito Santo de Deus venha inflamar seu coração pelo batismo no Espírito Santo, incendiar a sua alma, e que até o seu semblante possa ser transformado a partir dessa oração. Eu vou trazer para você aqui só uma parte de um texto que eu estou nas mãos que fala de Santa Teresinha, que pela intercessão da Virgem do Sorriso ela também recebeu a cura daquela tristeza profunda que vivia. E diz aqui o texto: Santa Teresinha intuitivamente passou a chamar a imagem de Virgem do Sorriso. Por isso a devoção iniciou mesmo em sua própria casa, junto dos membros da sua família. Depois disso, claro, ela levou esta linda devoção para o Carmelo da cidade de Lisieux. Lá, jovem, Santa entrou aos 15 anos depois que o Papa Leão XIII deu autorização especial. Após a morte de Santa Teresinha, a devoção começou a ser divulgada por todos os conventos carmelitas e também fora dos conventos por todo o mundo. Então, aqui eu estou conversando com você, li esse texto, que é um texto que fala de Nossa Senhora do Sorriso. Santa Teresinha, quando criança, perdeu a mãe, ficou profundamente triste, depressiva no seu leito, ficou de cama, a depressão que colocou ela prostrada numa cama, e pela imagem de Nossa Senhora das Vitórias, que havia na casa dela, na família, colocaram do lado do seu leito, ali perto do no seu quarto, próximo do seu leito. E um dia, a Santa Teresinha relata que Nossa Senhora sorriu para ela. E ali terminou aquela tristeza profunda que deixava a Santa Teresinha de cama. Então, pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, eu venho pedir nesse dia para você o batismo no Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo
e que até mesmo o seu semblante seja transformado. Que Deus cuide de todas as coisas. Deus é aquele que cura, que dá sabedoria aos médicos para cuidar de nós, mas Ele vai também onde todo possível a nós, homens e mulheres, nós não conseguimos, nós temos um limite, nós fazemos tudo que é possível, os médicos fazem tudo que é possível, as medicações fazem todo o possível, as terapias fazem todo o possível, mas a oração também chega. A oração também é importante nesse momento para que os semblantes sejam renovados e que as pessoas voltem a sorrir. Então, pedindo aqui pela intercessão de Nossa Senhora do Sorriso, convido você a rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ergue seu braço e sinta o amor de Deus nesta hora. É Ele que te toma. É Ele que se achega a você nesta hora. Ama-nos, Senhor. Ama-nos, Senhor. As noites são claras pela luz do teu olhar. Pedras, espinhos, irei atravessar confiante. Vou ao teu íntimo. Teu olhar sedutor silenciou minha dor. Tua voz, um fogo ardente a me aquecer, levantou-me. Diga pra Ele: por misericórdia, por misericórdia. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Canta pra Ele: como explicar esse amor? Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Ergue seu braço e canta: eu sou teu e tu és meu. Amor e amado até o céu. Eu sou teu e tu és meu. Amor e amado até o céu. Da cruz vem o rio, transformará. Da cruz vem o rio, transformará onde passar. Transformará onde passar. Forte, intenso, apaixonante é o meu amado. Da cruz vem o rio, transformará onde passar. Forte, intenso, apaixonante é o meu amado. Eu sou teu, tu és meu. Eu sou
seu braço e canta. Como explicar esse amor? Como explicar? Capaz de amar alguém como eu. Como eu. Como explicar esse amor? Que amor é esse, Senhor? Capaz de amar alguém como eu. Aplauda esse amor de Deus, querido. Aplauda esse amor de Deus. Aplauda esse amor de Deus. Oh Deus! Oh Deus! Aleluia! Eu gostaria de deixar aqui para vocês alguns avisos. Aviso sobre o livro Católica Mulher de Pé. É um livro que eu tive a graça de escrever. É um livro de agradecimento à Nossa Senhora, um livro de orações de cura interior e de aumento da devoção à Nossa Senhora. Esse livro, Católica Mulher de Pé, você pode encontrar para adquirir no meu Instagram, vou deixar aqui, e em livrarias também, vou deixar as informações, vou passar esses avisos agora. Então você encontra no link da minha bio, no @DRA é a abreviação de doutora. Então, @DRA Fernanda Quintanilha. Você também pode adquirir através do @Comunidade Católica Servir. Você também adquire o livro na Livraria Leitura, no site da Livraria Leitura, pelo site da Livraria Loyola. E também você consegue adquirir pela Maná Católica. Maná Católica é uma loja de artigos religiosos católicos, fica em Niterói, no centro de Niterói, embaixo do Plaza, em frente à Universidade Federal Fluminense. Você também consegue adquirir o livro no Cantinho da Paz, na livraria e artigos religiosos também Cantinhos da Paz, que fica no Alcântara, em São Gonçalo. Você também adquire o livro Católica Mulher de Pé na loja Divina Misericórdia, que fica em Itaboraí e em Rio Bonito. Então, se você está nessas regiões, você consegue adquirir, mas você também consegue através do @DRA Fernanda Quintanilha. Eu também posso estar enviando para você, tá bem? Então, outro aviso, dia 18 de maio, Comunidade Católica Servir no Avivamento para Mulheres, em Pacheco, São Gonçalo. Eu creio que eu estarei por lá também. Mas a Comunidade Católica Servir vai estar nesse avivamento para essas mulheres queridas de Pacheco, São Gonçalo. Então, um beijo para vocês. Fiquem com Deus e lembrem-se sempre que Deus nos faz sorrir, porque o sorriso começa na alma e termina nos lábios. Um beijo grande e até o nosso próximo programa na nossa próxima quinta-feira. Fiquem com Deus. Deus nos faz sorrir com a doutora Fernanda Quintanilha, cirurgiã dentista.